nós temos na nossa vivência cristã. E o texto sagrado diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Nós estamos analisando aqui, meus irmãos, nesses últimos sermões em Efésios, sobre as características da nossa vida, nova vida em Cristo. E como eu mencionei, essa questão do uso das palavras, ela repetidamente vem à tona. No versículo 25, uns versículos atrás desse mesmo capítulo, nós temos a recomendação: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. As nossas palavras têm poder, a sua palavra tem poder. Eu não estou falando aqui daquele poder mágico, gente que diz assim: olha, se você olhar para uma planta e falar que ela é feia, ela vai murchar. Eu já li uma vez uma pessoa que dizia que se você colocasse um copo de água lá com algumas coisas e falasse coisas ruins para a água ia ficar contaminada. Tem que ter muita fé para acreditar nisso, né, meu irmão? Também não estou falando daquela pessoa que diz assim: olha, todo dia de manhã você tem que olhar para o espelho e dizer: você é um campeão, você é um vencedor e tal. E ali você então, porque tem esse poder mágico, você vai acreditar em tudo aquilo, mesmo que tudo esteja afundando. Não, não é esse poder mágico. Eu estou falando de um poder de provocar no outro uma reação, que pode ser uma reação positiva ou negativa, influenciar o ambiente onde você está com as suas palavras. A maneira como você fala, o conteúdo da sua fala, o tom da sua voz, tudo isso comunica algo que pode trazer uma reação ruim ou uma reação positiva, em qualquer contexto, na sua casa, na igreja, no trabalho. Quando nós vivemos em Cristo, esta nova vida, importa sim, não apenas o que pensamos, não apenas o que sentimos, mas o que fazemos e o que falamos. E de acordo com esses versículos, qual seria o poder de nossas palavras? Como utilizar este dom divino tão especial que Deus concedeu aos seres humanos? Não deu aos outros animais, mas concedeu a nós este privilégio de nos comunicarmos através de palavras e assim expressarmos os nossos pensamentos e sentimentos. Em primeiro lugar, eu quero destacar, à luz deste texto, que as palavras têm poder de contaminar e matar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. É assim que começa este trecho. No original, a palavra sapros quer dizer podre. Só que ficaria meio esquisito traduzir assim, né? Nenhuma palavra podre saia da boca de vocês. Mas esse é o sentido. Uma árvore que está podre, que não produz frutos. Ou então uma fruta que apodreceu. E se você come uma comida que está podre, você sabe o resultado. Primeiro, não é agradável ao paladar. Segundo, esta fruta ou este fruto pode contaminar o seu corpo de tal maneira até mesmo a levá-lo à morte, dependendo do grau de contaminação. Por isso que nós lemos lá em Provérbios sobre esse poder das palavras. Lá em Provérbios 18, 21, por exemplo, nós lemos que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensadas. Também o sábio Salomão diz ainda que palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Jesus Cristo seguiu nessa mesma direção, quando ele fala do poder da palavra, que aquilo que contamina o homem não é o que está de fora, mas o que sai do coração, e o que sai do coração é expresso através das palavras. Tiago vai nessa mesma direção, em Tiago capítulo 3, versículo de 1 a 12, nós temos ali um grande discurso falando sobre como é que uma palavra pode ser como uma centelha, como uma fagulha de fogo que incendeia toda uma floresta, ou como um leme de um navio que leva um navio enorme para um lado ou para o outro. O que nós estamos querendo relembrar aqui, meus irmãos, é que as palavras têm muito poder e as palavras podres contaminam o ambiente, podem ser mortíferas.
Essas palavras matam a paz, a harmonia entre as pessoas em qualquer ambiente. Imagine um local onde a pessoa começa a contar vantagens, começa a se enaltecer, começa só a falar das suas virtudes e, enfim, muitas pessoas de repente começam a ficar incomodadas, aquele ambiente vai ficando pesado. Ou então, um ambiente onde você sabe que a pessoa está ali mentindo, declaradamente mentindo. Ou então, se gabando de coisas erradas que faz. Dependendo do ambiente, a pessoa fica se vangloriando de ter enganado alguém, de ter traído o seu esposo e por aí vai. E aí por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Os ambientes onde você costuma estar, o que rola nessas conversas? As conversas promovem a morte do que é bom, do que é verdadeiro. A linguagem podre também pode ser compreendida com aquela linguagem utilizada por algumas pessoas quando tratam os seus subalternos, ou alguém da sua casa com quem ela tem mais intimidade. Envolve aquele xingamento: seu lesado, como você é burro, você quer que eu dê exemplo sem entender? Palavras torpes são aquelas em que os fatos são exagerados, em que o foco fica no outro e não na situação. Há muitos anos atrás eu aprendi, já falei sobre isso aqui, mas acho importante repetir, até que todo mundo aprenda, que existem situações em que a gente erra, porque não trata do problema, mas fica apontando o dedo para o outro e acusando. Quando você diz: você é desse jeito, você é burro, você é indisciplinado, você é vadio, você é irresponsável, você está colocando um carimbo na testa da pessoa. Não faça isso. Uma outra expressão que nós devemos evitar ao máximo é: você nunca me ouve. Esse nunca é muito definitivo. Cada vez que você escuta isso, o outro que está lá do outro lado, de repente pensa: mas não é bem verdade. Teve aquele dia que eu fiz diferente. Ele está dizendo que nunca. Aí eles colocam na atitude de defesa. Ou então uma outra palavrinha perigosa: você sempre faz assim. O mesmo efeito acontece. O outro fica na defensiva, dizendo: sempre, mas ontem mesmo eu fiz diferente. E aí a conversa não prossegue. E aí o diálogo fica bloqueado. Quando você é taxativo, quando você carimba na testa do outro um adjetivo, quando você diz sempre, quando você diz nunca. Mas não basta evitar essas palavras podres, essas palavras que envenenam o ambiente, que matam o amor, o afeto num relacionamento. É preciso fazer o outro lado. Aliás, Paulo sempre fala assim, ele coloca uma injunção, uma proposição negativa, por outro lado, mas você que tem um relacionamento com Cristo, você vai agir de uma forma diferente. Aí ele propõe, então, que palavras nós vamos usar. Mas, apenas o que for útil para os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Se por um lado as palavras têm o poder de matar, elas também têm o poder de vivificar. Não falar o que é torpe, me parece um pouco mais fácil do que falar de maneira a trazer vida. Observe aí o versículo novamente. Diz aí que a gente deve apenas falar o que for útil. Esse apenas é cruel, né? Porque dizer: olha, você deve falar o que for útil, tudo bem, eu falo de vez em quando o que for útil, mas quando você diz falar apenas do que for útil, aí o negócio pegou. Como é que a gente consegue se controlar e falar apenas do que for útil? O útil não é para você, não. Não é para o seu benefício pessoal, não. É útil para o outro. Uma palavra útil é a palavra que é adequada àquele momento. É o que diz aí, conforme a necessidade. E nisso, Paulo está concordando com Salomão, quando Salomão disse o seguinte: que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. É bem verdade que existem algumas situações em que a gente não sabe o que falar. E quando a gente não sabe o que falar, é melhor ficar de boca calada mesmo. Mas existem situações em que a pessoa se refugia no silêncio porque não quer mudar de atitude, porque não está sendo sensível ao que o outro está falando, porque não está disposto a considerar, porque não quer nem ouvir o que o outro quer dizer. Então o outro está falando e ele vira para o lado e fica quieto, ou ela fica quieta.
às vezes baixa a cabeça, mas a comunicação fica truncada ali. Pelo menos você tem que dizer, tá bom, eu estou entendendo, eu vou pensar sobre isso. Palavra adequada é uma palavra em que você leva em consideração o contexto. Há poucos dias atrás, eu escrevendo sobre regras de uso do WhatsApp, eu pontuei sobre isso, né? Quando você coloca determinado conteúdo no WhatsApp, o ideal é que você perceba o que está rolando ali naquela hora, na conversa, porque de repente você coloca uma piada e alguém está dando a notícia da morte de alguém. Que é coisa mais inadequada do que pessoas se encontrarem num velório e ficarem contando casos e rindo em voz alta? Isso para mim é um desrespeito para com a família, para com a pessoa que está ali. A palavra adequada, ela leva em consideração a situação do interlocutor e das pessoas ao seu redor. Algumas coisas você não deve falar, ou falar com cuidado, com jeito, levando em consideração as crenças da pessoa, o seu posicionamento ideológico, político. Lembrando que aquilo que você posta nas redes sociais, isso pode ter uma repercussão muito grande, porque as pessoas podem tirar de contexto a sua fala. Certas palavras podem ser verdadeiras, mas podem não ser adequadas de serem ditas naquela hora, naquele lugar. A pessoa está quase no fundo do poço, você chega e acaba de empurrar. Está vendo? Não te falei? Faça algumas perguntas quando você for falar. Especialmente em situações de tensão ou de dificuldade, ou quando você quer ajudar realmente alguém. Esta palavra que eu estou trazendo ajuda esta pessoa a confiar mais em Deus? A crer que é possível superar essa dificuldade? Esta palavra ajuda a pessoa a conhecer melhor a realidade e se posicionar sem ser iludida, enganada? Existem algumas frases que, dependendo do contexto, meus queridos irmãos, fazem toda a diferença. Você não precisa ser um pastor ou um psicólogo para poder ajudar as pessoas com as suas palavras. Se você percebe que uma pessoa está indo para um mau caminho por causa das amizades, você pode com todo jeito falar, olha, preste atenção nessas pessoas, no impacto disso na sua vida. Quando alguém lhe procura e está indo por um caminho e não sabe o que fazer, você pode dizer para ela, vamos considerar outros aspectos dessa questão. Como é que você está se sentindo diante desse problema? Porque o que vale muitas vezes não é só o que está na mente, mas o que está no coração. Por que você quer fazer isso? Você tem certeza que esta é a única opção para solucionar esse problema? Quais são as outras opções? Quais são as consequências disso? Vamos pensar juntos sobre o que nós podemos fazer para resolver esse problema que nós estamos enfrentando na nossa família. Ou então na sua empresa você pode dizer, nós não vamos fazer isso porque isso vai contra os princípios que nós estabelecemos. Ou então contra os princípios cristãos que eu tenho comigo. Em alguns momentos você vai ter que dizer, nós não vamos tão rápido, porque se formos muito rápido, isso pode dar errado e trazer um grande prejuízo. Outras vezes você tem que dizer o contrário, não, nós temos que agilizar, nós temos que entregar isso, e nós temos que correr e nos esforçar ainda mais, porque agora é a hora. Outras vezes você vai dizer, não, esse processo vai ter que ser implementado de uma maneira mais calma. Você percebe? É o contexto, é a situação que determina muitas vezes a palavra que você vai trazer. Mas há pessoas que ficam na defensiva o tempo todo. Quando elas são confrontadas com um erro, com uma atitude a ser mudada, ela fica se justificando. Há mais 3 frases, que eu já falei isso aqui, mas eu devo repetir, porque certamente há pessoas aqui que nunca ouviram isso e eu acho isso muito importante. Isso foi muito válido para mim, aprendi isso na minha juventude. Numa dinâmica de relacionamento, na dinâmica de um relacionamento com alguém, especialmente na vida conjugal, também na relação pai e filho, isso é importante. Existem 3 frases que são extremamente preciosas. Uma delas é, eu errei, sinto muito. Eu errei, sinto muito. Segunda frase, você me perdoa? Terceira frase, eu amo você. Quantos conflitos seriam resolvidos simplesmente se você usasse essas 3 frases de coração? Você não pode usar essas 3 frases e depois dizer, mas. Se você falar essas coisas e depois dizer, mas, você estraga tudo. Porque depois desse mas vem uma justificativa, depois desse mas você está colocando a culpa no outro, depois desse mas, acabou. Então é falar isso, de coração.
Porque aí você passa a bola para o outro. Se o outro não quiser te perdoar, não quiser resolver o problema, já é com ele e com Deus. Não é? Você já fez a sua parte. Então, na dinâmica dos nossos relacionamentos, quando a gente age dessa maneira, quando a gente fala assim, nós estamos falando palavras que são úteis, que são necessárias para aquele momento. Mas além disso, o texto diz que as palavras que devem estar na nossa boca são palavras que transmitem graça. E essas palavras, então, incluem, por exemplo, eu perdoo você. Você continua sendo uma pessoa especial para mim, apesar de tudo que aconteceu. Quando você está ali com alguém que lhe é querido, diante de uma situação difícil, uma enfermidade, você chega para ela e diz com sinceridade, não importa o que acontecer, eu estarei do seu lado, eu sou seu amigo, eu sou seu pai, seu esposo. Se a pessoa se meteu numa enrascada, você diz, eu estou com você, mesmo discordando do que você fez, mas eu não vou lhe abandonar. Ou então, quando você está numa relação de ajuda com alguém, você pode chegar e perguntar, o que mais eu posso fazer por você? Quando você falou para uma pessoa que ela não fosse por aquele caminho, que ela não tomasse aquela decisão, mas ela fez o contrário do que você falou. Seja sincero, tem hora que dá vontade de dizer, está vendo? Eu avisei. Eu não disse? Mas você pode agir de forma diferente, você pode ser gracioso, você pode dizer, que pena, né, que não deu certo. Simplesmente isso. Sem ironia, por favor. O que eu quero colocar para você, não é que nós temos a chance de fazer com o outro o que Deus faz conosco. Deus não faz assim com a gente? Deus não dá sempre para a gente uma nova chance? Então, quando você chega para alguém numa situação de dificuldade, já conversou, já definiu um novo caminho, você diz, vamos zerar aqui, vamos começar tudo de novo. Vamos pedir ajuda para nós dois. Eu amo você. Isso é muito importante. Quando eu vou fazer aconselhamento de casais, geralmente eu digo, olha, não quero saber tudo que já passou nesses 30, 20 anos de casado, não. Posso pegar como uma referência, mas não é desses problemas lá do passado que nós vamos tratar. Nós temos que tratar daqui por diante. Eu quero saber o que aconteceu nessa semana, nesses últimos 15 dias. É aí, em cima disso que a gente vai trabalhar para mudar as atitudes. Você percebe, meu irmão? Então, é muito importante que você tenha esse tipo de visão, de dar uma segunda chance, de não tratar o outro como ele merece, então eu vou fazer ele sofrer aqui. Não é assim que Deus trata com a gente. Vendo o esforço do outro, você diz assim, excelente trabalho, muito jóia o que você fez. Ah, pastor, mas não está tão legal assim bem. Aí você tem que levar em consideração o esforço e a capacidade da pessoa. Não é hipocrisia? Não, não é não. Você não faz isso com seu filho? Seu filho de 2, 3 anos, 4, 5 anos, traz aquele garrancho. Você diz, que lindo, meu filho. Não tem nenhuma criança aqui escutando não, né? E você sabe que não está lindo, né? Mas, para ele, para a realidade dele, está maravilhoso. Não é mesmo? O que isso representou para aquela pessoa? Não é que é o melhor dos melhores, mas é o melhor que ele conseguiu fazer e se esforçou naquela direção. Então, parabéns pelo esforço. Você pode e deve lembrar do passado, quando havia tanta facilidade no seu relacionamento de comunicar afeto, de elogiar o outro. Impressionante, não é? Como no tempo do namoro, do noivado, é tão fácil, parece que flui, minha querida, você está linda, está maravilhosa. E às vezes, depois de algum tempo, parece que essa admiração vai diminuindo, ou então você se acostuma com a beleza do outro e nem mais destaca. Não só a beleza física, mas outras qualidades também. Palavras que dão graça, palavras que abençoam, palavras que desafiam. Qual foi a última vez que você, de fato, elogiou de coração as pessoas que estão ao seu redor? Seu filho adolescente, sim, você pode elogiar o filho adolescente, pode. Às vezes você elogia só quando é criança, né? Chega na adolescência, ele tem uns comportamentos meio diferentes, estranhos, e aí você esquece os elogios. E aí, na sequência do texto, o apóstolo Paulo diz, não entristeça o Espírito de Deus com o qual foram selados para o dia da redenção. Gente, por que Paulo foi falar isso aqui agora? Ele está falando de comunicação, como é que você vai se comunicar de uma maneira a abençoar os outros. Aí ele coloca o Espírito Santo aqui no meio, o que é isso? O apóstolo Paulo tem essa mania, né?
Ele mistura as coisas. Ele mistura as coisas do dia a dia com as coisas espirituais. Ele mistura a dinâmica dos nossos relacionamentos com questões teológicas. Não, ele não está confuso não, gente. É porque na cabeça dele, e deveria ser assim também na nossa cabeça, as coisas são entrelaçadas. Porque o que nos move a agir de uma determinada maneira, não é porque isso é legal, porque isso todos os coaches estão dizendo que a gente tem que fazer. Muitas dessas recomendações práticas de Paulo aqui, você vai ouvir na boca de muitas outras pessoas que não são nem cristãos. Eles vão lhe ensinar como você vai se comunicar, porque a psicologia já está descobrindo isso, que esses princípios bíblicos são verdadeiros. Aí o cara tira da Bíblia e coloca isso como se fosse a última novidade do mundo, não é? E aí as pessoas vão seguindo. Bem, quando é bom, beleza, mas o que eu quero falar é o que está por trás. O apóstolo Paulo diz aí que você vai falar aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que abençoa. Não é simplesmente para que a sua família melhore, seu relacionamento melhore, você seja um profissional bem-sucedido. Isso é um subproduto. Você vai procurar agir dessa maneira porque isso alegra o coração de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. É o que diz aí o texto. E outros textos falam isso claramente. Não é simplesmente por seguir um certo padrão que foi estabelecido. Aliás, todas as religiões, todas as filosofias de vida vão mostrar que você deve ser cuidadoso com as suas palavras. Nenhum considerado sábio diz que você deve desconsiderar o uso das suas palavras. Todas as propostas para um bem viver de qualquer grupo religioso, de qualquer linha filosófica, vai falar sobre a importância de você ser sábio com aquilo que você fala. Mas nenhum coloca lá, faça isso para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Você percebe a diferença? É aqui que está a chave. Você tem uma razão maior, você tem um poder maior. É essa presença de Jesus, essa presença do Espírito Santo na sua vida que faz diferença. Você nunca deve se esquecer que Ele está não distante lá no céu, mas dentro de você, em você o tempo todo. Quando você vai receber alguém na sua casa importante, o que você faz? Se você é uma pessoa normal, você vai dar uma arrumada ali na sala, pelo menos, né? Se for alguém que tem um pouco mais de intimidade, você corre para o quarto e dá uma arrumada no quarto também. Se ele for dormir na sua casa, você diz para as crianças, por favor, não façam barulho, não vamos acordar, baixa essa televisão, menino. Porque você tem ali na sua casa uma pessoa importante, que você quer deixar uma boa impressão, que você quer agradar, que você quer que aquele tempo dela na sua casa seja o mais agradável possível. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo está todo o tempo com a gente. Nós temos essa mesma preocupação de não entristecer, de manifestar a nossa gratidão ao Espírito Santo por tudo aquilo que Ele fez por nós e faz por nós? Ou nós vivemos como se Ele não estivesse dentro da gente e conosco o tempo todo? Esse é o detalhe. Então, você tem uma razão teológica, você tem uma razão no âmbito espiritual, para ser cuidadoso com as suas palavras. É o Espírito Santo que não é uma força, que não é uma influência, é um ser pessoal. E aí nós temos um mistério. Como é que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, poderá se influenciar por nossos atos, por nossas palavras? Eu não sei explicar isso. Mas a Bíblia diz que as nossas ações e as nossas palavras, de alguma maneira, interferem no nosso relacionamento com Deus e podem trazer tristeza ao seu coração. E você deseja entristecer o coração da pessoa que mais ama você? O Espírito Santo é indicado aqui, nesse texto, não apenas como uma presença entre nós, mas como um selo. E o selo indica propriedade. Significa que você não é dono de si mesmo. Que você não é dono do seu nariz. A partir do momento em que você aceitou Jesus como seu Salvador, você diz, eu entrego a minha vida ao Senhor, agora a sua propriedade é tua. E aí Paulo faz referência aqui a um tipo de selo, que era como que um selo que dava autenticidade. Era um selo colocado num documento real, quando ia um documento para um determinado lugar. E ali aquele documento, aquela carta, quando era aberta, tinha aquele selo lacrando ali, só podia ser tirado
quando chegasse no seu destino. O Espírito Santo foi colocado em nós como um selo. E esta carta que somos nós, ela vai chegar no seu destino, por assim dizer, quando Jesus voltar. Porque o texto diz aí que nós somos selados para o dia da redenção. Então, no dia da redenção, se temos esse selo, então a presença do Espírito Santo está ali indicando que nós somos realmente do Senhor. Somos propriedade do Senhor. Perceba então que a nossa motivação para falar o que é correto tem a ver com o nosso passado, com aquilo que Cristo fez por nós, nos transformou, nos deu uma nova vida, tem a ver com o nosso presente, o Espírito Santo que habita em nós, e tem a ver com o nosso futuro. A nossa santificação, que envolve as nossas palavras, deve ser sempre a percepção do resultado daquilo que Deus fez, da sua presença em nossa vida e das expectativas que nós desfrutamos em relação ao futuro. Quando a obra de Deus vai se completar, quando eu trabalho nessa perspectiva, meus irmãos, fica muito mais fácil eu exercer o autodomínio sobre as minhas palavras, mas mais do que isso, não apenas exercer o autodomínio, mas deixar que o meu coração mude os seus sentimentos. Imagine que você está numa situação bem difícil, você está num local onde você não tem perspectiva de melhorar aquela situação, de repente você está ali sequestrado, preso num lugar horrível. Você tem que ter realmente muita comunhão com Deus, uma cabeça muito boa para não se deixar deprimir e não ficar irritado e chateado. Se alguém chegar lá, talvez você vai soltar os cachorros, você vai ficar muito chateado. Mas imagine que você está numa situação difícil, mas você tem certeza que amanhã vai chegar a libertação. Que amanhã a situação vai mudar completamente. Você tem o que aí? Uma esperança muito forte. E a sua esperança forte muda a sua atitude. Talvez você não vai reclamar tanto, talvez você não vai brigar tanto, talvez você não vai murmurar tanto, porque você tem essa perspectiva, não, isso aqui é uma situação temporária, o que me espera é muito maior do que tudo isso. Por isso que o Espírito Santo entra aqui, como aquele que deve trazer à nossa memória aquilo que vai nos acontecer. E quando todos os motivos de murmuração, de reclamação, de chateação, vão ficar tudo para trás. Então nós temos uma razão teológica, nós temos uma razão escatológica para usar bem este dom que Deus nos deu de falar. Mas aí o apóstolo Paulo, ele vai e vem, vai e volta. E ele volta novamente no assunto das palavras. Ele não encerra com essa razão, ele coloca isso no meio, como um sanduíche. E aí então nós lemos aqui que as palavras têm o poder de transmitir amargura. E porque ele está falando sobre a palavra, ele diz, livrem-se de toda amargura. Você conhece alguém dominado pela amargura? Essa é uma das situações mais tristes que alguém pode vivenciar, ser dominado pela amargura. Eu conheço pelo menos uma pessoa assim. Não tente adivinhar quem é, porque não mora em Fortaleza, não é membro da nossa igreja, não faz parte da minha família, tá bom? Mas é alguém que eu conheço e que periodicamente eu me encontro nas férias. E aí então, bem, já ficou uma dica, né? Mas o fato é que essa pessoa, todas as vezes que eu me encontro, essa pessoa está de mau humor. Sempre fala mal do governo, não importa se seja Bolsonaro ou Lula, sempre está ruim. Sempre fala mal de outros familiares, sempre fala mal dos nordestinos. É impressionante, nunca nada está bom, nunca ouvi uma palavra de apreciação por ninguém. Vive em depressão, vive cabisbaixo, vive reclamando até de Deus, maldizendo a sua sorte. É impossível ser feliz e viver amargurado, remoendo as tristezas, as dificuldades da vida. Talvez você não chegue nesse extremo de viver assim, mas, gente, isso é um sentimento tão ruim, essa é uma atitude tão ruim que não vale a pena deixar que a amargura tome seu coração, nem por um dia. E a maneira que você tem para vencer tudo isso, no que se refere às pessoas ao seu redor, para não viver amargurado, reclamando, porque o amargurado também geralmente é uma pessoa crítica. Critica todo mundo. Tudo está ruim. Se ele resolve falar alguma coisa de bom, ele coloca aquele mas. E aí complica, né? Complica.
Eu já sugeri aqui uma vez que a gente devia trocar cada crítica por 2 elogios. Ou seja, você criticou, faz 2 elogios. Hoje eu já estou diminuindo um pouquinho, porque eu acho que isso é muito difícil. Pelo menos cada 2 críticas, um elogio já é um avanço, tá bom? Em casa, na igreja, no trabalho, você criticou alguém? Rapaz, criticou 2 vezes, um elogio sincero, sincero. Focalizando, como eu já falei sobre elogio, no que a pessoa fez de bom. Se ele abençoou a sua vida. Vale isso. Não estou dizendo aqui para você ser mentiroso e exagerado, né? Se alguém chegasse para mim e dissesse, pastor, o senhor é o melhor pregador do Brasil. Eu falei, esse cara não ouviu outros pregadores. Essa é uma mentira deslavada, né? Mas se a pessoa diz, pastor, eu fui abençoado hoje com aquilo que o senhor escreveu, com aquilo que o senhor falou tal dia, e isso ajudou a minha vida. Ah, se foi então com esse complemento, isso me ajudou a tomar uma decisão, maravilha. A quem você dá um feedback positivo? De atitudes, de palavras, de ações que os outros fizeram por você. Então, troque a reclamação, troque a murmuração, troque a crítica constante pelo elogio, pela admiração, pela apreciação. E por último, palavras têm o poder de comunicar os sentimentos negativos de forma inadequada, ou o contrário. Mas eu estou enfatizando isso aqui porque é o que diz aqui a sequência do texto. Diz que a gente tem que se livrar não só da amargura, mas da indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Só coisa ruim. Indignação tem a ver com a emoção forte. Uma situação ali que naquela hora faz o seu sangue ferver. Esse é o sentido mais original da palavra. É uma coisa momentânea. A ira é uma coisa que você vai guardando. Você teve aquela raiva, mas você não administrou aquela raiva adequadamente, então você vai guardando aquilo no seu coração por mais um tempo. E planejando ou revidar, ou dizer assim, comigo agora não tem mais chance. Às vezes a gente que vive nesse ambiente cristão não imagina quantas pessoas que têm um problema com a gente guardam mágoa realmente da gente. Como a gente diria quando era criança, ficam de mal. Né? Mas é um de mal para sempre. Mas às vezes uma pequena coisa que você falou, a pessoa ficou magoada e agora eu cancelei você está arriscado. É comum falarmos palavras podres quando acontece algo ao nosso redor que nos chateia. No dia a dia, tudo correndo bem, você é uma seda, você é um gentleman, mas pisa no seu calo. E aí, então, você precisa tomar cuidado com aquilo que você fala nos momentos de raiva. Provérbios já diz, em Provérbios nós lemos, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio derrama maldades. Quando o outro pisa na bola com você, erra com você, como é que você reage? Você diz, já falei 1000 vezes, eu detesto essa roupa jogada aqui no chão, eu detesto essa... Você toma coisa, toma o café, toma isso, não lava a xícara, esses sapatos sujos no meio da casa. Você realmente é um relaxado muito grande. Só eu que cuido aqui, tudo comigo, não aguento mais. Não seria muito melhor que você dissesse, meu querido, quando você deixa essa xícara aqui em cima da mesa sem lavar, você está me aumentando o meu trabalho e eu fico triste com isso, chateado com isso. Ué, é tão difícil falar isso? Minha querida, por que você esqueceu isso aqui? Isso aqui fica... A gente ri, mas não é tão difícil, gente. Ou é difícil? Mas a gente pode. Nós não temos o Espírito Santo? Não é assim que o Espírito Santo gostaria que a gente fizesse? Aí você chama o seu ministro, desliga essa televisão aí agora, acabou. Não, fecha esse negócio aí. Não. Meu filho, daqui a 5 minutinhos... Está na hora de dormir, tá ok? Mas pai, precisa de mais 10 minutos, de 15 minutos para acabar de jogar o jogo. Tá bom, então mais 10, 15 minutos aí, está combinado. Ok? Com calma, conversando, com tranquilidade. Se ele não obedecer, aí são outros 500, mas você pode manter a calma. Porque muitas vezes, quando isso não acontece, quando parte para o confronto, vem a calúnia. Né? Surge a mentira, o exagero, a suposição. Sabe por que você não me ouve? Por causa disso. E a sua mãe é que não te deu educação. E começa a xingar o outro, e trazer problemas do passado. Sabe que você me trata assim? Você está apaixonado por outra pessoa. Você não leva em consideração meus sentimentos. Eu já falei 1000 vezes. Pronto. Seu traidor. Com certeza você entregou os segredos da empresa para um concorrente, agindo dessa maneira.
E aí vem o desfecho final, a maldade. A maldade é quando você amaldiçoa o outro. Pois eu quero que tudo dê errado com você, você nunca vai ser feliz. Você vai parar na rua da amargura, o nosso casamento vai acabar se você continuar usando dessa maneira. Aí você começa a rogar a praga. Que você se lasque no fim das contas. Pode ser que você não chegue a falar tudo isso, mas isso vem na língua aqui para falar. A verdade, meus irmãos, a verdade é que muitas vezes nós pensamos o que não deveríamos pensar. E às vezes esse pensamento, nós não temos controle sobre ele, dele chegar. Mas você pode expulsá-lo. Não temos controle sobre os nossos sentimentos. Mas nós temos o controle entre o pensamento e o sentimento sobre aquilo que nós fazemos e falamos. Nesse meio aí, tem a sua decisão e o Espírito Santo. Entre o pensamento e a palavra, sempre vai existir um espaço de decisão, no qual você vai se submeter à sua vontade, ao seu impulso, ou a Deus. O Espírito Santo está aí dentro de você, não apenas para policiar você, mas para capacitar você. E lembre-se, quando você toma uma decisão errada e fala o que não deveria, você entristece o coração dele. Por outro lado, quando você exercita o autocontrole, o coração do Espírito Santo se alegra. Vamos orar? Querido Pai do céu, ajuda-nos, ó Senhor, a colocar em prática esta palavra, com as bases que estão por trás dela, lembrando que o Teu Santo Espírito está em nós, e nos capacita, e se alegra, quando nós testemunhamos da nova vida, no dia a dia, em casa, no trabalho, na igreja. Ajuda-nos, Pai, a viver tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.